Olá, queridos mestres, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Douglas Pestana e você entra agora na semana 2 do módulo de vivências pedagógicas, onde a nossa reflexão vai ser em torno da neurociência e a mediação de conflitos, e a gente vai fazer algumas reflexões muito importantes para a nossa constituição enquanto profissionais. Então, a gente já começa com uma questão bastante tensional aqui, que é falar das emoções, né? Então, há de se pensar que as emoções, elas não são periféricas. E eu quero dizer periféricas ao processo educativo. Elas constituem, na verdade, o próprio tecido ao qual a gente assenta a aprendizagem significativa. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala do estudante, quando a gente fala do professor, a gente está falando de sujeitos que aprendem com o corpo inteiro. Né? Então, seus afetos, as suas histórias, as suas tensões, as suas esperanças. E a gente está dizendo, então, que o sistema nervoso central ele não se distingue entre emoção e cognição. A gente está falando como se tudo isso fosse um compartimento estanque. Né? Veja que interessante. Então, pelo contrário, o que se sente afeta diretamente o que se aprende. Então, como se aprende e se vale a pena aprender. Então, vejam que, do ponto de vista da neurociência, situações de estresse, né, que a gente pode considerar o medo, a tristeza, ativam estruturas cerebrais aqui da nossa amígdala. Tem uma ligação muito forte na reta aqui com a visão. E isso é o centro da detecção da ameaça, porque inibe para nós o funcionamento da aprendizagem. Né? Então, isso vai tentando responder essa pergunta inicial: de que maneira as emoções dos estudantes e também dos professores impactam diretamente na aprendizagem, na relação que a gente vai constituindo dentro da escola. Né? Então, a gente está falando que as escolas que são emocionalmente tóxicas, por exemplo, são marcadas por violência, e a gente pode dizer também violência simbólica, pressão performática, essa relação vertical, a ausência de escuta, vai tornando aí um campo muito aberto para o fracasso afetivo, fracasso cognitivo desses sujeitos que praticam ou tentam praticar a educação na escola. Então, a gente está dizendo inicialmente que não há uma pedagogia sem afetividade. Né? Não há afetividade sem um projeto ético, político, que esteja ausente a essas demandas. Então, a gente já inicia aqui tensionando a nossa aula para que pisemos o pé no chão para pensar sobre a escola. Então, o objetivo geral desse nosso encontro é explorar as possibilidades de intervenção com base na neurociência. A gente pode pensar aqui algumas estratégias para ir promovendo um ambiente escolar emocionalmente seguro, favorável para a aprendizagem. Então, a gente vai pensar muito, né, sobre essas intersecções, essas ramificações da escola, tá bom? Bem, a gente vai inicialmente, né, falar das emoções, e a gente parte do Damásio, né? Ele pensa a educação e pensa a neurociência, e ele vai destacando, e eu falo mais, ele vai desestabilizando as suas contribuições essa tradição pedagógica racionalista, tecnicista. Ele insiste em dissociar a emoção de cognição, e ele faz algumas observações sobre isso. O Antônio Damasio ele diz o seguinte, que não se trata apenas de reconhecer as emoções que influenciam a aprendizagem como um fator periférico, isolado. Né? Ele está dizendo para nós que
as emoções elas são constituídas dos processos de construção do conhecimento, né? E, sobretudo, o que organiza a experiência humana de forma integrada e adaptativa, né? Nós entendemos que as emoções elas funcionam como marcadores somáticos. Nós estamos dizendo, fazendo sinalizações, né, desses sinais bioquímicos, sensoriais, que vão orientando a atenção. E isso vai atribuindo relevância a determinados estímulos que vão definindo o que seria retido ou descartado pela nossa memória de longo prazo, né? A gente viu, vocês viram nas aulas, principalmente as aulas que trataram sobre as funções executivas, né? As definições de memória de longo prazo, vale lembrar aqui, né? Então, na prática pedagógica, o que isso significa? Né? Isso significa que um conteúdo que é simplesmente transmitido de forma emocionalmente neutra ou fria vai ser descartado pelo estudante e ele vai entender no seu significante como irrelevante. E o cérebro ele não vai captar, não vai haver aprendizado, não vai haver consolidação. Então, por outro lado, quando, né, a gente defende isso, quando há envolvimento afetivo, quando há significado pessoal nas relações positivas, a gente está dizendo, né, que o processo da mediação, a memória do estudante vai ser reconhecida como algo singular, né? Então a gente faz de novo essa movimentação em torno da defesa de que ensinar não é transmitir, né? A gente está dizendo que construir conhecimento é também construir vínculo emocional, que permita a ancoragem do saber na experiência vivida pelo estudante no seu processo de escola, né, na sua vida escolar. Então, você, professor, você não é somente um mediador cognitivo, você é um arquiteto de atmosferas emocionais que precisam ser favoráveis à aprendizagem. Então, veja quanta coisa a gente pode aqui considerar para a educação a partir da neurociência, quando a gente fala da emoção, que não é algo tão simples assim de se pensar no senso comum. Uma coisa importante aqui, quando a gente fala do cérebro social e aprendizagem, né? A partir das evidências que a neurociência nos traz, fica claro que o cérebro humano ele não foi projetado para o isolamento, né? Mas para a interação, né? Existem muitos estudos que vão dizer sobre os efeitos negativos da solidão no ser humano, desde a infância até a sua velhice, né? Vale a pena fazer algumas leituras nesse sentido. Tá? Então, a gente está dizendo que a conexão interpessoal é tão fundamental para o desenvolvimento quanto a alimentação, por exemplo, quanto o sono, por exemplo. Veja que curioso. As áreas cerebrais associadas, por exemplo, à dor física são ativadas quando o indivíduo ele se sente excluído socialmente, né? E o que vai nos revelar que o pertencimento não é um luxo emocional, né? Mas é uma ferramenta biológica, né? Eu faço esse exercício com os professores de pensar em vocês, para que vocês pensem, a partir de vocês, no estudante. As pessoas vêm primeiro. A gente tensiona essa parte aqui. Na sala de aula, isso se traduz em um dado pedagógico incontornável. Um estudante que ele se sente ignorado, ridicularizado, desvalorizado, ele vai ter a sua aprendizagem severamente comprometida, mesmo que a sua metodologia seja tecnicamente inovadora. Tá? Complementando esse entendimento, tá? A gente entende também que as experiências emocionais negativas em ambientes sociais
como as humilhações, as exclusões, as relações professor-aluno, que são marcadas por aquelas ameaças ali nas entrelinhas, né, ativam no cérebro o circuito das respostas defensivas. Isso significa que o organismo ele passa a operar de modo de sobrevivência, como liberação de cortisol, de hiperativação da nossa amígdala e a inivação das funções executivas. Tá? Então, nesse estado, a aprendizagem ela é bloqueada. Né? O comportamento ele se torna reativo. E muitas vezes ele é confundido com desinteresse, ou, como comumente é falado nas escolas, como indisciplina. Tá? As relações interpessoais dentro da escola não são meramente decorativas, tampouco neutras. Né? Elas moldam de forma direta a qualidade e a profundidade da aprendizagem possível. Uma escola comprometida, pessoal, com a aprendizagem, ela precisa ser, antes de tudo, um território de vínculo, de segurança, de escuta. Então, quando o laço social se fragiliza, a pedagogia fracassa. Veja, né? Não por falta de conteúdo, mas por ausência de conexão. E a gente tem dado muito pouca manutenção às nossas relações dentro da escola. Há de se pontuar isso aqui. E veja, né, essa noção de estresse tóxico. Né? De onde saiu isso? Né? Quem falou isso? Né? Essa noção de estresse tóxico foi observada e desenhada, né, por pesquisadores lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E eles foram designando, né, entendimento para esse tipo de estresse intenso, que é frequentemente prolongado, que é vivenciado sem suporte afetivo de ninguém, né? E esse tipo de estresse, por exemplo, ele tem efeito deletério sobre o desenvolvimento neurológico dos estudantes, das crianças e dos estudantes adolescentes, que compromete a arquitetura cerebral, compromete a capacidade de regulação emocional e, em longo prazo, o desempenho escolar, a saúde mental, a qualidade das interações. Né? Então, a gente está dizendo que um apontamento importante, que minimizar o estresse tóxico não significa eliminar os desafios que o estudante vai passar dentro ou fora da escola. Minimizar o estresse tóxico significa construir essa ambiência onde os desafios eles possam ser enfrentados com suporte, né? Com dignidade, com vínculo. Né? Essa segurança emocional, nesse sentido, não é uma condição para aprender. Ela é o próprio fundamento ético de qualquer projeto educativo que compreende a formação humana. Tá bom? E o que mais nós podemos dizer? Né? Quando a gente está dizendo aqui sobre o cérebro social ainda, né? Isso, nosso entendimento vai precisar romper essa concepção de que o conhecimento se constrói apenas no plano individual ou somente no plano cognitivo. Né? O que a neurociência está nos propondo é compreender que o cérebro, nesse sentido, ele é uma entidade essencial e social, e esses circuitos cerebrais foram moldados evolutivamente para conectar, para cooperar, para pertencer, para reconhecer-se no outro. Em outras palavras, a gente está dizendo que aprender é, antes de tudo, um ato relacional. Né? Ninguém aprende isoladamente. Muito menos em ambientes marcados por desconfiança, por punição, por indiferença. Né? E essa perspectiva
reafirma que a qualidade das relações humanas na escola não é acessória, né? Ela é estruturante. Quando a instituição educativa ela oferece esse ambiente acolhedor, em outras palavras, quando ela oferece uma escuta sensível, quando ela é valorizada, o erro dentro da curva da aprendizagem precisa ser tratado como parte do processo, né, do vínculo. Isso, né, em ambientes, nós entendemos que em ambientes hostis ou indiferentes, o cérebro ativa o seu mecanismo de proteção, né? E o estudante ele se afasta cognitivamente da experiência de aprender, ele se evade, né, de modo simbólico, né? Quantos dos nossos estudantes já se evadiram, né, simbolicamente do processo educativo? E quando a gente fala, por exemplo, de projetos de intervenção, né, a gente pode falar da consolidação dentro do campo da aprendizagem socioemocional, por exemplo, né, que demonstra aí que intervenções escolares bem-sucedidas, né, se organizam prioritariamente em torno de dois grandes eixos, né, o desenvolvimento das competências socioemocionais e a criação de contexto escolar emocionalmente seguro. Tá? Então, esse primeiro eixo nos convida a compreender que habilidades como empatia, autoconhecimento, autorregulação, a escuta efetivamente ativa, a tomada de decisão ética, não são inatas e nem espontâneas, né? Elas precisam ser ensinadas, precisam ser modeladas, mediadas constantemente e revisadas, revisitadas na experiência do cotidiano escolar, né? A gente está dizendo, partindo para o segundo eixo, que compreender essas evidências, né, que o aspecto socioemocional se sustenta em um ambiente que possa ser autoritário, punitivo, causa sofrimento ao sujeito, né? Então, nós entendemos nisso tudo que a segurança emocional, nesse movimento, que ela é um ethos institucional, que vai legitimando o cuidado como um princípio político, pedagógico. Isso rompe o discurso da neutralidade, que reconhece que o educar é sempre um ato situado, afetivo e ético, né? E nós consideramos também importante que a comunicação não violenta, que foi cunhada ali pelo Marshall Rosenberg, constitui uma abordagem ética, né? Uma abordagem prática para a construção do diálogo, de contextos que são marcados por tensões, silenciamentos, necessidades. Então, a comunicação não violenta, pessoal, ela nos convida aqui a pensar a escola que nós queremos, né? Uma escola onde é lugar de conflito, né? Onde os micro conflitos eles são diários, né? Muitas vezes são tratados como automatismos, são punitivos, a gente vai negando dentro da instituição, e aí a comunicação não violenta ela oferece uma via para essas relações se organizarem. Então, cada componente da comunicação não violenta carrega implicações pedagógicas. Sim, né, a gente vai precisar fazer uma observação, o exercício da observação sem julgamento, para a gente distinguir o fato que está acontecendo para além da interpretação pura, subjetiva, né? O sentimento que a gente nomeia com precisão vai recuperando, por exemplo, a dimensão afetiva das relações escolares. Vai permitindo que professores e estudantes reconheçam-se nessas vulnerabilidades sem serem fragilizados, né? Então, a gente coloca aqui um foco, né, que a comunicação não violenta ela não resolve conflitos,
né? Mas ela organiza a forma com que a gente vai lidar, né? Como que a gente vai mediar. A adoção da comunicação não violenta como princípio formativo deve ser compreendida, pessoal, como parte de um projeto político-pedagógico, né? Eu acho que isso tem sido tratado em muitas das aulas que vocês participaram, né? E a gente propõe, né, que a equipe pedagógica inicie sempre um processo de experimentação da comunicação não violenta, porque ela precisa ser exercitada, né, como um respirar, né? Então, ela considera, ela propõe, né, ela nos ajuda a ter pequenas mudanças de ordem linguística, o modo que a gente fala, como a gente pratica a intencionalidade, né? E a comunicação não violenta ela nos auxilia a desarmar as nossas narrativas desse controle e ela abre possibilidades da gente construir coletivamente uma escola mais justa, uma escola mais escutante, né? Uma escola transformadora. E nisso, quando a gente vai pensar, né, a neurociência em conjunto, em complemento à comunicação não violenta, a gente pode pensar que o cérebro humano ele se desenvolve de forma integrada com os vínculos que ele vai estabelecendo com o ambiente. Então, as experiências de acolhimento, de validação, de segurança emocional fortalecem as conexões cerebrais que são relacionadas à autorregulação, né? Em contrapartida, há de se pensar o tempo todo, né? Contextos marcados por estresse tóxico, medo, punição, desorganizam circuitos neurais. A gente já vem falando sobre isso, né, nesse tempo agora em que estamos refletindo aqui. A neurociência ela oferece evidência mais do que contundente que a escola precisa ser um espaço efetivamente seguro para que o cérebro possa aprender, para que ele conviva, ele se desenvolva de maneira plena, né? Então, a comunicação não violenta, né, como proposta ética de linguagem, e a gente pode dizer mais, né, uma proposta ética de linguagem relacional potencializa, né, os efeitos da neurociência no plano das práticas pedagógicas, né? A comunicação não violenta, ela permite que dores emocionais sejam expressas sem violência, que as necessidades sejam nomeadas sem julgamento, né, que o conflito ele seja tratado não como falha, mas como oportunidade de construção de sentido, né? Então, essa integração entre a neurociência, quando entendemos como o cérebro aprende, quando entendemos que o estudante ele não está pronto, ele está se constituindo, né? E há de se pensar que essa integração entre neurociência e comunicação não violenta é mais do que necessária em contextos que são atravessados o tempo todo por desigualdades estruturantes, racismo, capacitismo, né? Dentre outras formas de exclusão, né? E essa reprodução da desigualdade, ela opera também como um dispositivo simbólico, afetivo, como o silenciamento, a invisibilização, né, a deslegitimação da dor do outro. Observem, há de se pensar os efeitos de tudo isso do ponto de vista neurológico e com a comunicação não violenta, como nós estamos mediando tudo isso, né? Então, seguindo, né, a gente vem falando dessas situações de violência, de racismo, e muitas vezes de modos sutis, né, vai explicitando aí uma exclusão, né, e a gente já vem falando o quanto isso é nocivo à educação, né? Falamos, importante também destacar aqui o cuidado com o corpo docente, né? O estresse que os professores enfrentam nas últimas décadas também não é uma exceção, né, mas é uma condição sistêmica e a escola precisa ficar atenta a isso, né? Quem cuida de quem cuida, professores, cuidem-se primeiro para poder cuidar dos nossos estudantes, tá bom?
quando a gente cuida da nossa comunidade escolar, um professor emocionalmente saudável também ele vai conseguir educar e construir conhecimento de uma forma mais efetiva, né? Então, como que a gente consegue aqui pensar em um ambiente escolar positivo? A gente vai precisar deslocar, né, esse movimento todo. Então, a neurociência ela mostra, né, que a autorregulação emocional, a empatia, o funcionamento pleno das funções executivas, elas só florescem em um ambiente que é marcado por vínculos seguros, né? Isso nós consideramos nas nossas aulas, né? Nós temos muitos limites e possibilidades, né? Há de se pensar a escola que queremos, né? E já temos uma implicação, né? Não adianta a neurociência evadir-se, né, dos entendimentos e a escola caminhar em uma outra movimentação. A escola ela vai precisar entrar nesse jogo e entender o que vai ser possível para ela operar para ter um espaço seguro, né? Vamos para a atividade? Temos uma atividade importante para consolidarmos o conhecimento, e é importante para você, né, algumas orientações aqui. Você vai ter uma contextualização aqui da atividade, temos uma problematização ao qual você vai participar, né? E você vai trazer as suas contribuições a partir do seu território. Nós temos uma atividade que vai falar sobre vínculo, vai estar incluído neurociência e a comunicação não violenta dentro de um contexto escolar ao qual vocês vão tirar de letra aí e participar para consolidarmos a nossa atividade desta aula com a visão do território de vocês, né? Vocês vão ter algumas etapas a cumprir, identificando algumas dificuldades, e na etapa 2 vocês terão opções de falar das ações para lidar com essas situações que vocês verão ali na atividade e vão se inspirar naquilo que vocês têm de experiência das escolas, tá? Aqui nós temos o QR Code, já vai fazendo aí a movimentação, onde você vai acessar o QR Code e você vai conseguir entrar na atividade, tá bom? Isso vai ser bastante importante. E lá você vai ter os campos para cada território, tá? Então, observe o seu território e você vai conseguir deixar a sua contribuição, e eu vou estar bastante ansioso para ler aquilo que você trouxe a partir do seu território. A gente vai fazer um grande exercício da diversidade, né? Então, caminhando aqui para os momentos finais, devo lembrar que você tem ali algumas atividades para observar. Olhe a sua plataforma, você tem a biblioteca do cursista, onde tem leituras importantes. As leituras, elas são importantes porque nas nossas aulas ali no momento síncrono, isso faz com que a gente mergulhe um pouco mais nos temas e a gente possa entrar em questionamentos, e isso vai nos ajudar a tensionar as estruturas, tá bom? Você tem ali o fórum de discussão, você tem atividades de metacognição, que isso é bastante importante, principalmente do ponto de vista da neurociência. E a gente está chegando ao final, eu espero que você tenha conseguido construir comigo algo em torno daquilo que vai te atravessar na sua vida profissional e que, de modo informativo, isso tenha causado algum efeito para que a gente possa pensar em mudança. Eu vou ficando por aqui e lembre, o cérebro ele aprende melhor quando ele se sente seguro. O cérebro aprende melhor quando ele é escutado, quando ele é valorizado, tá? Não existe cognição potente sem vínculo afetivo e não há escola viva onde o medo silencia. Obrigado por terem construído comigo
os movimentos aqui do conhecimento em torno da neurociência nesta unidade. Até mais, pessoal.